pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez pra gente conversar e bater papo, falar um pouquinho sobre o terceiro perfil dos que aprendem. Você lembra que a gente está falando dos perfis que aprendem do processo inovador? O terceiro perfil dos que aprendem é o chamado polinizador. Polinizador tipo a abelhinha mesmo, que pega um pedacinho aqui, pega outro pedacinho ali e vai fazendo o quê? O quê? Ficou curioso? Vem comigo, vamos assistir, mas antes disso, ó, lembra de dar o like aqui, para isso gerar maior compartilhamento e as pessoas serem munidas dessa informação, porque a informação é muito importante. Compartilha com aquela galera e dá o sininho, isso, certo? Para você não perder nenhum lançamento. Até já, solta a vinheta. E aí pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez pra gente bater um papo, pra gente conversar, pra gente continuar falando sobre crescimento e desenvolvimento. O assunto da semana é innovation, inovação. Isolamento social, as empresas e os seres humanos precisando se reinventar, os garfanhotos querendo dominar a terra. É verdade. E nós aqui precisamos fazer o quê? Inovar, porque quem não inova se estrumbica, como diria antigamente, né? Então o que acontece? A gente falou o que é inovação, primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Segundo vídeo a gente falou sobre o perfil antropólogo de inovação, aquele observador e como que ele propõe soluções assertivas e sem julgamento para a inovação. A gente falou sobre o experimentador, aquele cara que é o indesistível, que ele faz tentativa e erro, até que dá certo. Inclusive citamos o cara lá do aspirador de pó, né, que fez 5.100 e poucos protótipos para poder o aspirador de pó dar certo. Hoje a gente vai falar sobre um inovador chamado: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele é o polinizador, é a abelhinha, aquele cara que vai aqui, pega um pólen ali, traz pra cá, coloca aqui. Você sabia, por exemplo, uma curiosidade que eu fiquei sabendo outro dia, justamente por causa de um vizinho que a gente tem aqui, que é o seguinte: o pé de maracujá. O pé de maracujá, ele só dá fruto se tiver 2 pés de maracujá em uma determinada distância um do outro, porque ele precisa da polinização das abelhas para que o maracujá dê frutos. Olha só que interessantíssimo isso. Procura aí, dá uma googada aí que você vai ver que eu tô falando a verdade. Porque eu googlei, eu não sabia, eu fui lá e googlei. E, quer dizer, na verdade foi minha mulher que googou e me falou: poxa, meu amor, é verdade, ele não tá se enganando. Isso acontece mesmo. Então o polinizador é o cara que pega uma coisa simples e transforma em coisas extraordinárias. Ele é o cara que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma na mão dele. É aquele cara que gosta muito de estudar, ele devora conhecimento, ele transforma conhecimento em sabedoria. Esse cara, por que transforma conhecimento em sabedoria, Marcelo? Me conta isso aí. É assim, você só transforma conhecimento, é isso que está aqui no livro. Tá vendo isso que está aqui nos livros? Isso aqui é conhecimento? Não, isso é informação. Tudo que está aqui é informação. A partir do momento que você lê isso, põe dentro da sua cabeça, isso se torna conhecimento. Você conhece alguma coisa sobre algumas coisas, né? E aí o que acontece? Quando que eu transformo isso em sabedoria, Marcelo? Quando eu aplico e sei a hora certa para aplicar. A hora certa para aplicar a inovação é todo dia. Porque a gente precisa gerar encantamento para os nossos clientes todo dia, o tempo todo, e sempre de forma diferente, e sempre inovando. Porque o que gera a fidelização dos nossos clientes hoje, o que gera encantamento em relação aos nossos clientes hoje, nada mais é do que o processo de passar por vários dos sentidos
Quando as informações passam pelos sentidos, quando a experiência passa por vários sentidos do nosso cliente, acontece que ele nada mais, nada menos que se encanta. Você se torna inesquecível para ele. Consegue compreender claramente isso que eu estou te falando? A partir daí, o que rola? O polinizador é aquele cara que ele pega uma coisa simples e transforma numa coisa extraordinária que vai gerar resultado para todo mundo. Sabe a história do zíper? O zíper nada mais é do que um carinha que analisou aqueles carrapichos que pega nas calças e nas coisas da gente. Ele analisou como que aquilo mecanicamente funcionava e aí ele conseguiu fazer com que aquilo se transformasse em várias pazinhas para quando você puxasse o zíper ele se fechar. Isso é o polinizador, quando ele estuda algo e transforma isso em alguma coisa incrível para outras pessoas. Por exemplo, quer ver um outro exemplo de polinizador? É o seguinte, um jardineiro, ele simplesmente gostaria de criar vasos de plantas que fosse mais resistente à água, mais resistente ao tempo, mais resistente à corrosão da terra. E aí, para isso, ele criou um negócio chamado concreto. E aí ele criou o concreto para poder aumentar a vida útil do vaso das plantas dele. Um engenheiro viu aquilo, achou fantástico e reaplicou. Enquanto polinizador, ele reaplicou isso, entendeu? Em larga escala para fazer pontes, para fazer prédios, para fazer coisas mais fortes, melhor edificadas, sabe? E esse é o papel do polinizador. Você é esse cara? Lembra que eu falei o seguinte, que todos nós temos em nós um pedacinho de todos. A gente está no terceiro perfil, a gente falou sobre o antropólogo, falamos sobre o experimentador, estamos falando sobre o polinizador. Todos nós temos um pedacinho de cada um. Qual é o mais forte em você? Se o polinizador não é, como gerar harmonia para você ter maior possibilidade dessa roda girar, entendeu? E você conseguir inovar com mais frequência dentro da sua empresa. Marcelo, como que eu faço essa parada? Pratique esse exercício aqui que eu vou te falar. Você vai fazer o seguinte, sabe aquele seu concorrente que você tem medo de olhar as mídias sociais dele, ou então que você acha que é errado copiar alguma coisa que ele está fazendo, mas que está dando muito certo? Então, seja o polinizador. Faz o seguinte, dá uma olhada no mercado, dentro e fora do seu segmento, não só dentro do seu segmento, mas dentro, sabe por quê? Porque, de verdade, o seu concorrente não é só aquele cara que tem o mesmo segmento de negócio que você. Por exemplo, se você é dono de uma concessionária hoje, certo? E aí, eu paro para analisar assim, cara, eu tenho um carro hoje que está quitado, e eu não tenho poder, hoje eu não quero, por exemplo, Uber, né? Você tem uma concessionária e o Uber, os motoristas de aplicativos são seus concorrentes. Por quê? Porque eles levam e trazem sem um maior custo que você teria hoje adquirindo um veículo. Então você vende o seu e anda de Uber, por exemplo, de motorista de aplicativo. Ele também é o seu concorrente. Quer ver uma outra coisa que pode ser o concorrente de uma concessionária? Agência de viagem. Marcelo, como assim agência de viagem é concorrente de uma concessionária? Porque eu penso assim, esse ano eu vou trocar de carro ou fazer aquela viagem dos sonhos para Dubai? Eu vou segurar o carro e vou fazer a viagem para Dubai. E aí ele se torna seu concorrente também. Então olhe no mercado em volta. Essa é a proposta para você aumentar o seu nível de polinizador. Olhe no mercado em volta e verifique as inovações que as pessoas estão fazendo e trabalhe ela melhorando para o seu negócio. Porque o polinizador ele não só copia, ele pega, ele estuda, ele analisa e ele melhora para dentro do seu negócio. Fica essa dica para você. Até amanhã. Grande abraço.